Boa tarde, primeira série. Vamos começar mais uma aula de matemática. E o nosso tema de hoje será quadriláteros notáveis. Quadriláteros notáveis, por que o termo notáveis? Porque são quadriláteros que são muito utilizáveis. Bem, com frequência você tem contato com figuras que apresentam formas de quadriláteros. No nosso dia a dia, nas construções civis, né? Veja como os quadriláteros estão em toda parte. Observe essas figuras que nós temos aqui. E no design dessas figuras nós temos vários quadriláteros. Olha aí. Nos prédios, nas construções, nos móveis, paredes, quadros, cerâmicas, portas, nos eletrodomésticos. Então, no nosso dia a dia, nós nos deparamos com vários quadriláteros notáveis. Quadriláteros são polígonos que possuem 4 lados. No quadrilátero, 2 lados ou 2 ângulos não consecutivos são ditos opostos. Então, 2 lados ou 2 ângulos que não sejam consecutivos, eles são ditos opostos. Quadriláteros notáveis. Os quadriláteros notáveis, eles são sempre quadriláteros convexos, sempre. Ou seja, observe, no convexo, o que acontece? Se eu traçar uma linha aqui, então essa linha vai ficar 100% dentro da figura. Agora, se eu traço uma linha aqui, ela vai estar 100%, mas se eu traço daqui para aqui, observe que em algum momento essa linha ela não vai estar dentro da figura, então ela não é convexa. Se considerarmos os segmentos AB, BC, CD e DA, teremos formado uma linha poligonal fechada com 4 lados, também chamadas de quadrilátero. Dado 4 pontos A, B, C, D, dos quais não há 3 colineares, chama-se quadrilátero a reunião dos segmentos AB, BC, CD e DA. Elementos de um quadrilátero. Bem, um quadrilátero apresenta os seguintes elementos: vértices, ângulos internos, lados, né? Diagonais. Então, esses são os elementos. Perímetro. O que vai ser o perímetro? A soma de todos os lados, tá? Paralelogramo. Os lados opostos são congruentes. Então, observe, eu tenho esse lado, que é oposto a esse, e eles são exatamente iguais, assim como esse lado é oposto a este, e eles são também exatamente iguais. Os ângulos opostos, eles também são congruentes, ou seja, esse ângulo vai ter a mesma medida desse ângulo daqui, assim como esse ângulo vai ter a mesma medida desse ângulo daqui. As diagonais se interceptam nos pontos médios. Então, ao traçarmos as diagonais, que é a linha que parte de um vértice a outro, dividindo o vértice em 2 partes iguais, o encontro dessas linhas, que são chamadas de diagonais, é o que a gente chama de ponto médio. É o quadrilátero cujos lados opostos, eles são paralelos, tá? Então, esse lado daqui é paralelo a este, assim como esse lado daqui também é paralelo a este. Então, observe que aqui tem a congruência desse ângulo com esse, representado por apenas uma linha. Observe que aqui nós temos 2 linhas aqui representando a congruência de D com B.
paralelogramos. Chama-se paralelogramo todo quadrilátero que tem os lados opostos paralelos. Então, o que está dizendo com isso aqui? Que o segmento AB é paralelo ao segmento CD, assim como o segmento AD é paralelo ao segmento BC. Propriedades gerais. Bem, nas propriedades gerais do paralelogramo a gente tem o seguinte: os lados opostos são congruentes. Então eu tenho o segmento AB é congruente ao segmento CD, assim como o segmento AD é congruente ao segmento BC. O que é congruente? Ele é igual, exatamente igual. Os ângulos opostos, eles também são iguais. Os ângulos opostos, eles são congruentes, ou seja, o ângulo A é congruente ao ângulo C, o ângulo D é congruente ao ângulo B. As diagonais que cortam o seu ponto médio, aqui, ó, elas formam uma perpendicular, tá? A altura de um paralelogramo corresponde à distância entre os seus lados opostos. Então, a altura vai corresponder à distância entre os lados que são opostos. Retângulo é o paralelogramo que tem os 4 ângulos congruentes, ou seja, 4 ângulos de 90 graus, 4 ângulos retos. Então, o ângulo A é exatamente igual ao ângulo B, assim como é igual ao ângulo C e também igual ao ângulo D, que tem uma medida de 90 graus. Propriedades. No retângulo, as diagonais são congruentes. Então, ao traçarmos aqui as diagonais, essa diagonal daqui vai ser exatamente essa diagonal daqui. E o ponto médio das diagonais é o centro da circunferência circunscrita ao retângulo, tá? Então, digamos que eu tenho um retângulo dentro de uma circunferência, é isso que ele está dizendo, e a diagonal, né, o que vai formar o ponto médio, vai ser o centro dessa circunferência na qual o retângulo se encontra dentro dela. Losango é o paralelogramo que tem 4 lados congruentes. Então, no losango, todos os lados apresentam a mesma medida. Todos os segmentos, eles apresentam a mesma medida. Propriedade. As diagonais de um losango são perpendiculares. Observe aqui, ó. As diagonais do losango, elas vão formar perpendicular. O que é isso? Vai formar aqui angulação de exatamente 90 graus. O segmento DB, que é esse segmento aqui, é bissetriz de DB, desse ângulo aqui DB. Por quê? Porque divide o ângulo em 2 partes iguais. A mesma coisa acontece com o segmento CA. Quadrado. O quadrado é o paralelogramo que tem 4 lados exatamente do mesmo tamanho. 4 lados iguais. E se os lados são iguais, significa dizer que os ângulos também são iguais, ou seja, eles são congruentes. As diagonais de um quadrado são congruentes, perpendiculares entre si e bissetriz do ângulo de cujos vértices são traçados. O ponto médio das diagonais é o centro da circunferência circunscrita. Então, olha aqui, ó. Imagine que nós temos um quadrado circunscrito à circunferência, ou seja, dentro de uma circunferência. O que acontece? Essa diagonal aqui, ó, que vai formar a mediana,
e a mediana vai ser exatamente o ponto central dessa circunferência, que nesse caso está tanto circunscrita quanto inscrita na circunferência. Observe que nós temos uma circunferência externa e uma circunferência interna ao quadrado. E nos dois, ele está formando o ponto central da circunferência. O ponto médio é o ponto central das duas circunferências. Trapézio. Chama-se trapézio todo quadrilátero que tem apenas dois lados paralelos. Então, o trapézio tem dois lados paralelos. Então, esses lados paralelos é o que são chamados de base. Base maior, base menor. Os lados não paralelos, que são esses lados aqui, são chamados de lados transversais. E a altura vai ser a distância entre as bases, entre a base maior e a base menor. A classificação do trapézio quanto ao ângulo, ele é classificado como retângulo, quando ele tem dois ângulos retos, tá? Quando ele tem dois ângulos retos, ele é retângulo. Quanto ao lado, trapézio isósceles. Os lados transversais, eles são congruentes, eles são iguais. Classificação dos trapézios. Quanto ao lado, trapézio escaleno também. Os lados transversais têm medidas diferentes. Quando ele é escaleno, os lados transversais têm medidas diferentes. Quando ele é isósceles, os lados transversais têm as medidas iguais. Propriedades específicas dos trapézios. Em um trapézio isósceles, os ângulos da base são iguais, ou seja, eles são congruentes. Essa propriedade é válida tanto para os ângulos da base maior quanto para os ângulos da base menor. Em um trapézio isósceles, as diagonais elas também são congruentes. E em um trapézio qualquer, a área é dada pela seguinte expressão: base maior mais base menor dividido por 2. Chamamos de base média do trapézio ao segmento paralelo às bases, que é esse segmento aqui, ó. Chamamos de base média do trapézio ao segmento paralelo às bases, que une os pontos médios do lado não paralelo do trapézio. O valor da base média é igual à semissoma das bases do trapézio, isto é, onde B é a medida do comprimento da base maior e B, que é a base menor, é a medida do comprimento da base menor do trapézio. Bem, por fim, a gente vai complementar com as atividades do módulo, dando sequência às atividades do módulo. Caso agende alguma atividade na rede, aí eu aviso para vocês também, tá joia? Na mensagem de hoje, nós temos o seguinte: desde os tempos primórdios, a geometria teve grande papel para a humanidade. O homem, desde suas origens, ao criar meios para a sua existência, acaba concebendo um conhecimento do universo que o rodeia, tornando-o mais perceptível e sua atuação mais eficiente. Tá? Essa é uma mensagem de Anderson Peixoto e nós encerramos a nossa aula de hoje com essa mensagem. Fiquem com Deus e bons estudos.